Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Pai, nós reconhecemos a Tua santidade, nós reconhecemos o Teu cuidado sobre nossas vidas, nós reconhecemos a Tua paternidade, o Teu senhorio sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós temos visto o Seu amor, nós temos visto a Sua graça, a Sua unção, a Sua provisão se manifestando sobre nossas vidas. E nós somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós estamos aqui para te entoar cânticos, louvores, demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por ter cuidado tão bem de nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade de agir neste lugar, faz e opera através de nós. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje e queremos entregar tudo aquilo que é devido ao Senhor. Recebe, Pai, toda adoração, todo amor de um povo que te ama, dos filhos que te amam e são gratos pela Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu cuidado sobre nossas vidas. Muito obrigado, Pai, Tu és adorado, nosso bem mais precioso. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é digno, Pai, de tudo isso. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. É assim que nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, pode tomar o seu assento. Que maravilha estarmos aqui essa manhã para adorarmos ao Senhor. E eu não sei qual a sua necessidade, não sei aquilo que você está precisando, mas tenha convicção que você serve um Deus de milagre, um Deus de provisão, um Deus que pode mudar essa situação. Então gera expectativa, fica ligado, recebe tudo que Ele tem para você hoje e com certeza Deus Ele pode alterar o rumo da sua vida, de qualquer situação que você esteja passando. Se você crer, se você acreditar, com certeza Ele vai fazer isso. Então esse é o momento que você tem de cultuá-lo, né? Então gera expectativa. Presta bem atenção no que Ele tem para falar conosco hoje, amém? Glória a Deus. Queria saber quem fez aniversário durante essa semana ou está fazendo aniversário hoje. Se você fez aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento, nós queremos só uma oportunidade para estar orando por você. Ao Domingos, mais alguém? Glória a Deus. Então uma oração específica aí só para você, Domingos, ó. Glória a Deus. Então vamos orar, estenda sua mão, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça pela vida do Domingos, Pai, declaramos ele crescendo, avançando, prosperando cada vez mais no Senhor. Que seja uma nova estação frutífera, transbordante, onde ele possa ver o teu cuidado, né, o teu amor cada vez num nível ainda maior sobre a vida dele. Declaramos, Pai, ele crescendo em graça, em conhecimento, ele prosperando em tudo aquilo que ele for fazer. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, uma nova estação frutífera e transbordante na vida dele. É isso que nós declaramos e o abençoamos em nome de Jesus. E quem crê comigo diz amém? Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas. Presente da nossa igreja, parabéns, meu irmão. Queridos, ontem nós tivemos uma ação promovida pela Secretaria de Missões, foi um tempo maravilhoso, pessoas foram alcançadas. Nós temos um vídeo para que você possa ver um pouco do que aconteceu nesse momento maravilhoso. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Teresina, o avivamento já começou. Vou gastar a minha vida. Hoje foi ali no Complexo Parentão, né? Eu sei que você conhece. Então, assim, mais de 200 pessoas foram alcançadas de alguma maneira, por oração,
né, confessando o Senhor como suficiente da sua vida. Então pessoas foram salvas, pessoas foram curadas, pessoas receberam oração, foi distribuído brindes, águas. Então assim, foi um tempo maravilhoso, realmente o ID do Senhor se cumprindo. Então fica a dica, na próxima ação que tiver, você pode fazer parte. Então procura o nosso pacote de informações, coleta mais informações a respeito, né, das ações da Secretaria de Missões. Você pode se envolver e estar participando do próximo evento. Mas eu queria pedir uma salva de palmas aqui para a Secretaria de Missões. Parabéns, gente. Foi um tempo maravilhoso e pessoas foram alcançadas, o ID foi cumprido. Graças a Deus. É a nossa igreja saindo das quatro paredes e alcançando mais pessoas, levando essa palavra da fé, libertando pessoas, que essa é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria chamar o Verbo News. Nós temos agora a nossa programação semanal para que você possa ficar inteirado de tudo que vai acontecer. Dia 17 de maio, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fica ligado para não perder nada. Amanhã é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir a um dia de aula da matéria Doutrinas Básicas da Bíblia com o professor e pastor Rubem Oliveira. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É amanhã, às 20 horas. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado é o dia de separar os homens dos meninos no Homens na Caverna às 19h30, um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia com homens de verdade, então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres, haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheias do Espírito dessa cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É neste sábado, às 19h30. E atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí. Em um mundo cheio de escolhas, nem sempre é fácil escolher o caminho certo, mas toda missão começa com um propósito. Aprender a resistir, trabalhar em equipe, confiar em Deus em cada passo. Porque se fortificar é andar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Você está pronto?
As inscrições para o Acamp Kids podem ser feitas no balcão de informações. Passa lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade e contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol e seja você também um investidor dessa visão. A sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Derek Walker. É o livro Dupla Eminência. Poucos temas despertam tanta expectativa e tantas dúvidas quanto a volta de Cristo. Afinal, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas e a tribulação e o dia do Senhor, quando podem acontecer? O ensino da dupla iminência mostra com clareza que o arrebatamento e o dia do Senhor são iminentes e podem ocorrer sem aviso, a qualquer instante. Com uma abordagem cuidadosa e fundamentada, este livro apresenta uma contribuição inovadora ao demonstrar que a dupla iminência é o que une e harmoniza os ensinos proféticos de Cristo e dos seus apóstolos. Então não perca mais tempo. Passa hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada e até mais. Quero reforçar 2 avisos com vocês. O primeiro é que o Acamp Kids já está com suas inscrições abertas, então você, papai e mamãe, não pode perder essa oportunidade, né, de dar essa oportunidade para seu filho participar desse momento e ter a vida dele transformada e marcada. Então você pode passar no balcão de informações, fazer já a inscrição dele ou a pré-inscrição e garantir a vaga para que ele possa nesse momento maravilhoso. Está sendo gerado em oração, com muito carinho pela equipe e com certeza serão dias que irão marcar a vida dele, transformar a vida dele para que ele possa cada vez mais crescer e avançar no Senhor. Então passe no balcão de informações, faça a inscrição da sua criança, com certeza ele vai gostar e amar, e Deus também, amém? E se você não tem nenhuma criança que você, filho ou filha, você pode abençoar uma criança da igreja, você pode ser a resposta de oração de uma criança. Então tem crianças que estão orando para ir, então você pode ser essa resposta. Então você pode passar também no balcão de informações, abençoar com a inscrição ou com meia inscrição, plantar na vida de uma criança dessa. Você não sabe o que ele será futuramente. Pode ser que ele seja o seu pastor futuramente, pode ser que ele seja um grande evangelista, um grande mestre, e você tem contribuído, né, para que ele possa alcançar o chamado. Então você também pode fazer isso passando no balcão de informações e abençoando de alguma forma alguma criança, amém? Glória a Deus. O outro aviso que eu quero reforçar é que amanhã às 20 horas nós teremos aqui o dia do visitante Rema. Então se você quer ser abençoado, escutando um pouco dessa palavra, você pode vir amanhã às 20 horas, trazer, né, uma pessoa convidada com você para também estar recebendo essa palavra. Está sendo ministrada a palavra Doutrinas Básicas da Bíblia com o pastor e professor Rubênio Oliveira. Vou já apresentá-lo para que você possa ser abençoado aqui no Rema. Então o Rema ele tem transformado milhares de vidas, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Então é a oportunidade que você tem de estar degustando um pouco dessa palavra amanhã. Então dia do visitante Rema, amanhã às 20 horas, aqui na igreja, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez, queria conhecer você, queria que você levantasse a sua mão. Temos aí uma mãozinha levantada, glória a Deus. Queria que você ficasse de pé por um minuto. Você que já está perto desse visitante já sabe o que fazer.
Glória a Deus. Quero dizer que é uma honra ter você aqui conosco. Fique à vontade, a casa é sua. Se você congrega já em algum lugar, mande um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não, vem congregar com a gente. Aqui é um bom lugar para você crescer, florescer e frutificar no Senhor. Ao final, nós temos uma sala preparada especialmente para você. Vai ser algo bem rapidinho. Vai ter algo para você comer, para você beber. Vai ter um presentinho da nossa igreja. A gente só quer demonstrar o nosso amor, né? E como estamos felizes de ter você aqui conosco, tá bom? Então fique à vontade, receba muito do Senhor. Eu sei que Deus vai falar com você hoje. Amém? Uma salva de palmas para o nosso visitante. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Eu queria destacar a presença do pastor e professor Rubênio Oliveira. Que você ficasse de pé também, pastor. Pastor Rubênio, que ele é o pastor-presidente da igreja em Caucaia, lá em Fortaleza. Ele está aqui esse tempo conosco, nos abençoando, né, com a unção maravilhosa que está sobre a vida dele. Ele está dando a matéria, doutrina básica da Bíblia, aqui no Rema, que eu acabei de mencionar, e amanhã vai estar aberto e você pode vir receber da vida desse homem de Deus que tem abençoado tanto nossas vidas. Amém? Então, pastor, seja muito bem-vindo. A igreja é sua, fique à vontade. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Uma salva de palmas para o nosso pastor. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Glória a Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Quem abriu, diga: Deus é bom. Amém. Então lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui, amados, a Bíblia está nos dizendo que tudo que é bom vem de Deus. Então, tudo aquilo que chega em nossas mãos, que nos traz alegria, que nos traz felicidade, que nos supre, provém do Senhor. Então, Deus, Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Eu tenho certeza que você tem 1001 maneiras ou motivos para agradecer a Deus por algo que Ele fez. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na parte financeira, na sua saúde. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem feito coisas boas chegarem em nossas vidas. Então esse é o momento de nós reconhecermos tudo aquilo que Deus tem feito por nós, reconhecermos o senhorio, a paternidade do Senhor, né, honrando ao Senhor nesse momento de dízimos e ofertas. Deus, Ele não pede o mais além do que Ele já lhe deu. O dízimo nós sabemos que é 10% daquilo que já chegou em nossas mãos. Então essa é uma forma de nós reconhecermos que sabemos que isso só chegou porque o Senhor fez nos dar. Então o dízimo é a forma de a gente reconhecer, de a gente honrar ao Senhor. Então nós temos essa oportunidade agora e eu convido você a honrar o Senhor agora com os seus dízimos, com os seus bens. E eu tenho certeza que Deus, assim como Ele fez chegar, Ele vai fazer chegar muito mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queria que você separasse seu dízimo, a sua oferta. Se você vai fazer em espécie, nós temos envelope aí à sua frente. Se você vai fazer aí através do Pix, nós temos aqui atrás a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. E lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões para que você possa fazer também através desses mecanismos. Você que nos acompanha de casa, você tem a chave Pix aparecendo aí no seu aparelho telefônico. Você também pode estar honrando ao Senhor através, né, do seu dízimo, da sua oferta aí, de onde você está. Então nós temos motivo de sobra. Nós temos um Pai que Ele é fiel, que Ele é bondoso, que Ele é supridor, que Ele é provedor, que tem cuidado tão bem de nós. Então nós precisamos honrá-lo e reconhecê-lo por tudo aquilo que Ele tem feito. Amém? Nós também temos a oportunidade, né, de você estar semeando no projeto Bem na Hora. Você que ainda não conhece, nosso projeto Bem na Hora, ele é um projeto social da nossa igreja que alcança pessoas, não somente da igreja, mas pessoas também da sociedade, instituições também que nós temos ajudado com cestas básicas, levando o amor do Senhor e também suprindo as necessidades dessas pessoas. Então você também pode estar compartilhando, trazendo 1 quilo de alimento ou vários quilos de alimento para também estar somando nesse projeto. Se você está aqui, você não trouxe hoje, né, não conseguiu trazer, não se preocupe, você tem a oportunidade nos outros cultos também estar trazendo um alimento e pegando junto com esse projeto, amém? Então se você trouxe, nós temos a cestinha aqui ao lado que você pode estar participando, amém? Você separou seu dízimo, a sua oferta? Então levante o envelope, você vai fazer em espécie, se não levante a sua mão, vamos orar.
Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que temos de reconhecer o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque nós temos sido bem cuidados pelo Senhor, nós temos visto a tua mão poderosa sobre nossas vidas, nós temos visto que o Senhor tem feito chegar grandes coisas. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos, Pai, agora devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas e declaramos Ele multiplicando conforme a sua palavra diz. Cremos num aumento, num transbordar, numa multiplicação em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós honramos ao Senhor e queremos te agradecer por tudo. É nossa oração e nós cremos assim. Em nome de Jesus, venha com alegria. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me encontrou. Agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,
glória a Deus. Senhor, obrigado por a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã reunidos no Teu nome. Obrigado pela unção do Senhor que nos assiste em tudo que nós fazemos. A nossa confiança está no Senhor. A nossa vida está no Senhor. Tudo que temos, tudo que fazemos é por causa do Senhor. O Senhor é o nosso bem mais precioso, Senhor. Não há nada nesse mundo mais importante do que o Senhor nas nossas vidas. Obrigado pela graça e pelo favor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui a Tua mão poderosa esteve sobre as nossas vidas. Nessa manhã, Senhor, nós queremos entregar o nosso melhor a Ti, Senhor. O nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, a nossa melhor oferta. O nosso melhor, Senhor, está diante do Senhor nessa manhã, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Tu és santo. Tu és santo. Diga a Ele como Ele é santo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Bendito é o Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos nessa manhã, Senhor. Oh, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Toda a honra e toda a glória seja dadas a Ti, Senhor, porque Tu és santo. Obrigado, Senhor. Fala conosco nessa manhã através da Tua palavra. Nos traz direção, nos traz aquilo que nós precisamos para prosseguir na nossa caminhada. Somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Sabemos que a Tua unção capacita, o Teu Espírito direciona, e nessa manhã, Senhor, nós entregamos completamente esse lugar a Ti, Senhor. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. Vem com a Tua unção sobre as nossas vidas nessa manhã, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus, todo e qualquer jugo sendo quebrado pelo poder da unção. As pessoas que vieram a esse lugar sofrendo qualquer tipo de opressão maligna, qualquer peso, qualquer jugo de depressão, de enfermidade, levante a sua mão agora e receba a sua cura e a sua libertação no poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para curar, para libertar, para levantar. Receba de Deus o toque nessa manhã agora, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua presença nesse lugar e nas nossas vidas. Amém, queridos? Bom dia, graças e paz. Vocês estão bem? Aleluia, glória a Deus, que bênção, que oportunidade maravilhosa nós estarmos aqui nessa manhã, reunidos em nome do Senhor. Amém? Sempre que nos reunimos, como a palavra de Deus diz, para falar salmos, para nos edificar uns aos outros, a manifestação do poder de Deus está presente, queridos. Então nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, então é impossível que nós saiamos desse lugar da mesma forma que entramos. Não é por causa do louvor, não é por causa do ministro, é por causa da unção de Deus que está nesse lugar. Uma unção coletiva. Existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Existe um desejo específico de Deus para nos levantar, para nos fortalecer, para nos instruir, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida que glorifique a Deus. E nessa manhã Deus tem mais uma porção para a sua vida. Você crê assim? Aleluia. Então coloca as suas expectativas no Senhor, porque Ele vai te surpreender nessa manhã no nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, gente. Louvor poderoso, louvor abençoado. Se possível, Marcel, você ficar comigo. Glória a Deus. Queridos, eu estava orando a respeito desse momento e pedindo a Deus uma direção. Eu já estava ficando aquele jeito, porque orando, Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que o Senhor quer para essa manhã? O Senhor falou ao meu coração, ainda essa madrugada, a respeito de algumas coisas que eu acho interessante falar aqui, né? E foi interessante que os pontos vieram, pontos específicos, né? À medida que a gente vai aumentando ali o nosso tempo com o Senhor e vai se relacionando com Ele, nós somos acrescentados de formas diferentes, né? Geralmente vinha só uma palavra, um texto, e a gente seguia em cima disso, mas o Senhor nos surpreende. Eu queria falar, queridos, hoje a respeito dos desafios do chamado de Deus. Amém? Quem está aqui nessa manhã e crê, tem convicção que tem um chamado da parte de Deus? Amém. Aleluia, isso é maravilhoso. Deus tem um chamado específico para cada um de nós.
Você não foi salvo à toa. Você não estava à toa num dia qualquer e você ouviu uma mensagem qualquer e você foi à frente. Não, isso não se trata disso. Você veio à frente para receber Jesus, porque você entendeu que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E que a partir daquele dia a sua vida não seria mais sua, que você precisaria entregar tudo a Ele. Essa é a grande diferença, queridos, na vida daqueles que seguem ao Senhor. Nós não podemos nos entregar a Deus por metade. Não pode ser só uma parte. Não pode ser limitado. Para o Senhor nós precisamos entregar tudo. Não pode ter reservas. Não pode ter quartinhos escuros que nós não entregamos ao Senhor. Se você veio para Jesus, se você se entregou a Ele, se você recebeu como o Senhor e Salvador da sua vida, você precisa entregar tudo. E eis aí a causa de que muitas pessoas não têm conseguido usufruir daquilo que Deus tem para as suas vidas, ministerialmente falando, porque tem feito reservas ao longo da sua vida. Nunca se entregou completamente. Recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Recebeu o depósito, o poder do Espírito Santo, o penhor do Espírito sobre a sua vida, mas não se entregou completamente. Eu vou dizer para você, isso vai te impedir de alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Isso vai te impedir de avançar, porque, queridos, existe uma carreira a ser corrida. Não é só você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vir à frente e a partir de então se tornar um crente, um homem, uma mulher de Deus, receber o Espírito Santo e a partir dali ficar todos os domingos, quintas-feiras ou qualquer outro dia de culto e vir ao culto e voltar para casa e continuar da mesma forma. Isso não é uma caminhada cristã. Quando Deus salvou você, quando Deus tirou você daquele buraco que você vivia, do lodo do pecado, como os antigos falavam, Ele tinha um propósito para isso. Ele não te tirou de lá para que você permanecesse da mesma forma, com as mesmas práticas, com a mesma vida. Ele te tirou de lá para que você tivesse uma vida diferente. Ele mesmo disse, eu vim para que vocês tenham vida e que tenham uma vida em abundância. Há uma mudança, uma metanoia, uma mudança de direção. Quando você recebe Jesus, é uma mudança de 180 graus do caminho que você estava indo. Você estava em direção ao inferno. Quando você recebe Jesus, você está rumo aos céus. Existe uma diferença nisso, queridos, e nós precisamos ter a consciência de que há um plano e um propósito de Deus para as nossas vidas. E essa chamada, ela está latente na sua vida e no seu coração. Se você recebeu de fato o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, isso está pesando dentro de você todos os dias. Você sabe porque sabe que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, que Deus tem uma direção para você, específicos. E muitas vezes, por conta de alguns desafios, nós não conseguimos ultrapassar certas barreiras e ficamos estagnados, ficamos parados. Porque muitas vezes, queridos, isso é muito mais forte do que nós. Muitas vezes nós não estamos entendendo o sentido que a palavra nos leva a todo momento. Deus, a todo momento, está trazendo uma mensagem ao nosso coração. Está nos chamando para uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus. Uma vida em que nós nos entreguemos completamente a Ele. Mas às vezes por causa do trabalho, por causa das nossas ocupações, os nossos filhos, as nossas coisas, o eu e o eu, nós ficamos parados. E hoje, quando eu orava, hoje de madrugada, pedindo a Deus, o Senhor me deu alguns pontos interessantes, eu queria compartilhar com você. Abra o seu coração, queridos. Deus vai sacudir você hoje com a sua palavra. Porque Deus tem um plano e um propósito para você. E o propósito de Deus é que você esteja em chamas. É que o poder do Evangelho esteja dentro de você, mas esteja exalando de você. Que as pessoas olhem para você e vejam Jesus através de você. O poder de Jesus através de você. Não só um evangelho de palavras, um evangelho de posturas, aquele evangelho formal, mas um evangelho de poder. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. E cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, estamos habilitados para isso. Por quê? Porque recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos, temos uma aliança com Deus. A partir de agora, queridos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A partir de então, você está habilitado a viver o sobrenatural de Deus.
E como eu falei, o tema da ministração é os desafios da chamada de Deus. Deus faz uma chamada a nós. A palavra de Deus diz, abra aí em Jeremias, no capítulo 1, e no versículo 5 diz: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei, te santifiquei, as nações te dei por profeta. O chamado de Deus para as nossas vidas, ele não é algo que acontece no meio da caminhada, ele é algo que acontece ainda antes de nós nascermos. Deus já te conhecia. Ainda antes de nascer, Deus já sabia como seria a sua vida, a sua personalidade, a forma que você falaria. Deus sabe todas as coisas, queridos, ninguém pega Deus de surpresa. E mesmo sabendo de tudo o que iria acontecer, Ele já tinha um plano e um propósito para você. Talvez, ao longo da sua vida, você se deixou entrar por outros caminhos, fazer coisas diferentes daquilo que Deus tinha planejado para você. E está tudo bem, o bom é que você voltou para o caminho. Mas uma vez que você voltou para o caminho, é necessário retornar para aquilo que Deus tem para você. Lembra? Mudança de direção. Então é uma outra forma de fazer as coisas. E o padrão e o parâmetro para isso é a palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui, queridos, é a importância de você conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Deus através da sua palavra. E conhecer a Deus não é conhecer que existem os versículos, os capítulos. É você conhecer a palavra para que aquilo entre dentro de você. Aquilo precisa entrar dentro de você. Existe uma diferença muito grande entre você conhecer um texto bíblico, você recitar de cor textos bíblicos, você conhecer a exegese do texto, você saber tudo que diz respeito àquele texto e aquilo ser real para você. Porque existem muitos ateus que você vê aí pela internet, pessoas que não têm uma aliança com Deus, mas conhecem a Bíblia muito mais do que nós. Porque estudam a Bíblia, se esmeram em conhecer, versículo por versículo, vão atrás do contexto histórico, eles sabem exatamente o que está lá, mas aquilo não é real para eles. É só algo técnico, é só um conhecimento. E nós como cristãos, nós como filhos de Deus, como carregadores da palavra da fé, não podemos nos conformar em viver num nível como esse. Precisamos despertar, queridos, para viver o nível do sobrenatural de Deus. O que Deus nos chamou para fazer não é normal e não é natural. Não é aquela conversinha do dia a dia. É demonstração de espírito e de poder. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele fala exatamente isso. Ele disse, olha, quando eu fui ter convosco, eu fui em grande temor e tremor. Ele não estava muito bem, mas ele disse, olha, a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse no conhecimento humano, mas no poder de Deus. A sua fé não pode estar apoiada no conhecimento humano, ela precisa estar apoiada no poder de Deus. Existe poder nessa palavra, existe poder no Evangelho, e nós precisamos despertar para acreditar nisso, porque às vezes não estamos acreditando, dá uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente lembra, vocês não vão ajudar nessa hora, né? É dar de pirona, mas não lembra de orar. Não lembra que isso é poder de Deus e funciona ainda hoje. O meu filho José está com 3, vai fazer 4 agora em agosto. E é engraçado, toda vez que ele sente uma dor, ele vai, pai, o senhor pode orar em mim? Minha barriguinha está doendo. Pai, o senhor pode orar em mim? A minha cabeça está doendo. Por que ele está fazendo isso? É uma criança, é um bebê ainda. Mas ele está fazendo isso porque ele está tendo experiências e ele vê que a partir da oração, o poder de Deus se manifesta. E um dia desse ele estava dando um testemunho lá na igreja do Promorá. As meninas estavam conversando com ele e ele disse, olha, Jesus me curou. A fé, queridos, ela precisa ser despertada em nós. Nós não precisamos e não podemos, queridos, não devemos nos conformar com esse mundo atual, com esse tipo de evangelho que muitos têm vivido hoje, que é um evangelho muito light, é um evangelho muito bonitinho, muito arrumadinho, onde tudo é perfeito, a oratória é perfeita, uma performance perfeita, mas falta uma demonstração do Espírito e de poder.
Aonde nos reunimos para falar de Jesus, precisa acontecer milagres. Pessoas precisam ser tocadas pelo poder do Evangelho. Vidas precisam ser transformadas. Você não pode se acostumar a lá no seu emprego, na sua escola, na faculdade, as pessoas estarem sendo oprimidas por demônios, tendo a sua vida possuída por demônios e você ficar calado. E você indica, ei, pega o telefone desse psicólogo aqui, nada contra os psicólogos, amém? Temos vários aqui, glória a Deus pela vida deles. Ei, esse psiquiatra aqui é bom. Queridos, demonstre o poder de Deus através da sua vida. Nas suas mãos estão cheias do poder de Deus, mas você precisa crer nisso. Tudo já foi dado a você, o pacote completo já foi dado a você. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o peso do pecado é apagado, a sua vida é transformada. Uma nova vida é dada a você, você nasce de novo e você recebe um pacote de Deus com todas as bênçãos. Mas vai depender de você se você vai usufruir disso ou não. Aleluia. Um dos maiores desafios, queridos, de nos mantermos firmes no chamado de Deus, é mantermos a dependência do Espírito Santo. Você precisa entender que você é dependente do Espírito Santo. Seja você instruído, seja você que tem uma baixa instrução, talvez você estudou até a 4ª, 5ª série, talvez você tenha mestrado ou doutorado. Você é dependente do Espírito Santo. Nunca foi sobre você e sobre a sua capacidade. Nunca é sobre nós, queridos. Às vezes nós começamos a entrar por esse tipo de caminho, porque às vezes é mais confortável do que dobrarmos os nossos joelhos nas madrugadas, tirarmos tempos de oração e de jejum, passar o dia inteiro sem se alimentar, porque está buscando uma direção específica do Senhor. Ei, nós somos dependentes do Espírito Santo. O Evangelho não mudou, Jesus não mudou, a palavra é a mesma, o Evangelho é o mesmo. Nós precisamos buscar inspiração no Senhor. Precisa vir do alto, queridos. Nada contra nós buscarmos estratégias, mas precisa ter uma direção específica do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E às vezes você começou ali como um crente fervoroso, você recebeu o Espírito Santo, e só quem recebeu o Espírito Santo sabe da alegria, do poder, daquilo que é você ser cheio do Espírito Santo. Ninguém pode explicar isso. Talvez pode ser que alguém aqui um dia já tenha sido ateu, mas ateu, aqueles ateus por conveniência, porque acha bonito, achou legal, vendo falando que era ateu e foi ateu por algum tempo, mas teve a oportunidade de receber Jesus e de receber o batismo do Espírito Santo. Só você sabe como é glorioso a alegria de você receber o poder de Deus em operação na sua vida. A gente não consegue explicar, mas a gente consegue demonstrar. Se você crê nisso hoje, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo e você deseja isso de todo o seu coração, você só precisa acreditar nisso. O apóstolo Paulo, em Atos do capítulo 19, quando ele estava fazendo uma passagem naquela região, ali onde o Apolo era o líder, Apolo era o homem cheio da palavra, cheio do conhecimento, mas ainda não estava bem desenvolvido nessa área. E quando o apóstolo Paulo passou lá e encontrou alguns discípulos de Apolo e perguntou: ei, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós ainda nem ouvimos falar a respeito do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ensinou para eles o que era o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre ele e eles foram cheios do Espírito Santo. Ei, não tem limitação. Ei, você não precisa passar 10, 15 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos orando, se consagrando para receber, não. Você recebeu a salvação quando você creu com o coração e você confessou com a sua boca. Então creia e receba aquilo que é de Deus para a sua vida. Tudo é pela fé. Às vezes nós exercitamos a nossa fé em algumas áreas, mas deixamos de exercitar em outra. Então é pela fé. Estique o braço da fé e receba de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Precisamos entender que somos dependentes do Espírito Santo. Dependemos de uma palavra. Dependemos de uma direção. Dependemos do mover do Espírito Santo. Sempre foi assim e sempre será. A igreja do Senhor é guiada pelo Espírito de Deus.
Não somos guiados pela nossa própria sabedoria ou pela nossa capacidade. É por uma direção do Espírito Santo. Eu acho maravilhoso, queridos, quando nós estamos lendo o Atos, no capítulo 13, nós vemos os irmãos estavam orando e jejuando, estavam buscando a presença de Deus, estavam buscando uma direção específica do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Espírito falou a eles: separai Barnabé e Paulo para uma obra que eu os tenho chamado. Uma direção específica que mudou toda a história daquela região. Hoje nós estamos aqui com essa Bíblia muito bem escrita, textos muito bem feitos, uma forma, uma métrica muito perfeita, por causa que Deus separou, o Espírito Santo separou aqueles homens para o ministério. E aqueles homens saíram a pregar o Evangelho e Deus foi dando direção, sabedoria, instrução. E hoje nós temos a palavra de Deus, o Novo Testamento, queridos, para nós, que é a direção que nós precisamos. Então nós somos dependentes do Espírito Santo. Diga assim: eu sou dependente do Espírito Santo. Sem o Senhor, queridos, nada podemos fazer. Ele mesmo disse isso: olha, sem mim nada podeis fazer. Se não houver o Senhor, você pode ter a forma, você pode fazer do jeito que você quiser. Pode criar a estratégia que você quiser para você evangelizar lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, para você alcançar. Talvez você tenha um desejo tão intenso no coração de fazer alguma coisa, mas você não sabe como, e às vezes, talvez você até procurou no celular ali, no Instagram, uma forma de como eu posso evangelizar meus amigos, como eu posso evangelizar na faculdade. Ei, busque no Senhor a direção. Tire um tempo de oração sobre isso. Você foi chamado por Deus para isso. Jesus nos deu uma grande comissão, e todos que estamos aqui, que recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, nós estamos comissionados automaticamente depois que recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Você é um missionário, você é um agente de Deus. Existe um chamado de Deus para a conciliação do mundo com Deus, das pessoas que estão perdidas com o Senhor, e esse chamado está na sua mão. Aleluia. Nós precisamos entender essas coisas, queridos, sob pena de ficarmos estagnados, parados, sem conseguir avançar no reino de Deus. Aleluia! Um outro ponto muito interessante, muito importante, né, que enquanto eu estava ali naquele momento, o Senhor trouxe ao meu coração a necessidade de você aprender a lidar com as suas emoções. Isso é um desafio no chamado de Deus para a sua vida. Porque tem pessoas que têm um chamado brilhante, um chamado poderoso, mas por causa das emoções não conseguem avançar. Deus chamou, Deus tem a chamada, Deus deu a unção, o chamado de Deus é irrevogável, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a lidar com as nossas emoções, com as nossas debilidades, com as nossas feridas, porque é desconfortável você ter que ir lá e pedir perdão. É desconfortável você chegar para alguém que afrontou você, ou que você acha que afrontou você, e você chegar com uma palavra de ânimo, com o coração aberto, você liberar perdão, queridos, isso é terrível. Mas foi isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Quando Ele estava naquela cruz, de braços abertos, todo machucado, com as costas cortadas de açoites que foram dados a Ele, as mãos pregadas naquele madeiro, os pés. Do seu lado havia um buraco que tinha sido feito por uma lança. Jesus olha para aquelas pessoas que estavam escarnecendo dele, aquelas pessoas que estavam xingando, amaldiçoando ele, que cuspiram ele, que estavam pedindo a sua morte. Jesus olha para eles com um olhar de amor, de compaixão. E Jesus não era hipócrita, Jesus olha para eles com um olhar de tanto amor e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso exemplo, queridos. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Ah, mas é porque eu tenho um temperamento muito forte. Ah, porque eu sou sanguíneo, eu sou não sei o quê. Irmão, você é crente. Você é filho de Deus. Não use as desculpas que o mundo está usando atualmente para tentar justificar a carnalidade. Estão usando uma série de formas para tentar justificar a carnalidade, mas não tem justificativa. A palavra está garantindo para você: andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Você sendo cheio do Espírito, toda a natureza carnal, toda a natureza maligna, ela cai por terra no nome de Jesus. Consagre a sua vida ao Senhor e viva o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. Agora esteja disposto a fazer isso. Nós
Nós temos um exemplo maravilhoso na Bíblia, queridos. Davi foi um homem que era ungido de Deus. Ele ainda era uma criança, uma adolescente. Deus fala com Samuel: Samuel, te levanta, vai na casa de Jessé, leva alguns cordeiros para que você possa ir. Você vai lá e chega com a desculpa que você vai sacrificar com ele. Porque de lá eu já escolhi um rei segundo o meu coração. A Bíblia diz que Samuel chega lá e manda chamar os filhos de Jessé. E aí chega aqueles homens bonitão, fortão, os homens que eram guerreiros. Samuel olhou e imaginou: deve ser esse daqui, o Eliabe. O cara grandão, fortão, soldado. Ele imaginou que era isso, mas Deus falou com ele. Ele disse: ei, eu não olho para a aparência. Ei, não é o que você está vendo, tem que ser segundo o meu coração. E depois, você sabe a história, depois que todos aqueles foram dispensados, ele perguntou: não tem mais ninguém não? Tem um franzininho que está lá no mato, um maguinho. A Bíblia diz que ele tinha um aspecto gentil. Sabe aquelas crianças que é bonitinha, fofinha? Pois é, Davi era isso aí. As pessoas olhavam para Davi e não davam nenhum crédito. Ninguém imaginava que aquilo ali seria um dos maiores guerreiros que Israel já teve. Não havia credibilidade, mas aquele menino tinha comunhão com o Senhor. Aquele menino tinha intimidade com Deus e tinha experiências. Eu alerto nessa manhã, queridos, a necessidade urgente de você ter experiências com Deus. Não viva um evangelho só teórico, isso vai matar a sua vida espiritual. Isso vai te deixar parado, estagnado. Busque experiências com o Senhor, experiências com o Espírito Santo. Isso vem através de uma vida de oração, de jejum, de consagração a Deus. Isso vai te levar a esse nível de experiências com o Senhor. Ele vai te levar em lugares, Ele vai falar com você, vai te dar direções específicas, vai fazer coisas através de você e você vai ter experiências para você contar. Davi tinha experiências com Deus. E quando aquele menino chegou, todo sujo, suado, chegou diante do profeta, Deus disse: é esse que eu escolhi. A Bíblia fala, queridos, que Samuel pegou o óleo e deitou sobre a cabeça do menino. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Não aconteceu imediatamente de Davi já assumir o trono, passou muito tempo ainda. Mas ele já estava ungido, ele já tinha um chamado da parte de Deus. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E Davi, ele soube lidar com as suas emoções ao longo do processo para não prejudicar o propósito de Deus na vida dele. Olha que coisa bonita. Saiba lidar com as suas emoções para não prejudicar o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Depois que Davi começou a se mover, queridos, porque quando Deus unge o homem, ele começa a se destacar. É inevitável. E quando o homem entende que a glória não é dele, não depende dele, está tudo certo. A gente só não pode querer uma glória que não é nossa. Mas a Bíblia fala que Davi, se destacando, fazendo muitas coisas, Saul começou a ficar com ciúme dele. Começou a olhar para aquele menino que estava se destacando demais. A Bíblia fala que várias vezes, pelo menos 11 vezes, Saul tentou matar Davi, jogou lança em Davi, mandou fazer emboscadas para Davi, mandou ir na casa de Davi, pessoas, e a mulher dele teve que ajudar ele a fugir, mas ele nunca deixou que aquilo entrasse no seu coração. Você já imaginou o seu chefe lá querendo te prejudicar? Fazer mal com você? Porque existem lugares, queridos, que nós nos deparamos com pessoas que querem mesmo fazer o mal com a gente, que não gostam da gente e querem de alguma forma fazer alguma coisa para nos prejudicar. Mas nós precisamos saber lidar com as nossas emoções, porque se você entra pelo fluxo das emoções, é você que vai ser prejudicado. Aquela pessoa muito provavelmente está sendo influenciada por demônios. E se você entra nessa coisa, você vai acabar se influenciando por demônios. Nós precisamos guardar o nosso coração e entender: ei, eu não vou entrar nisso daí não. Eu tenho uma aliança com Deus, eu sou filho de Deus. Eu carrego uma presença que é muito maior do que isso. Aprenda a lidar com as suas emoções, com a sua raiva. Aprenda a lidar com o seu temperamento.
A melhor forma de fazer isso, queridos, é através do jejum e da oração. Queridos, eu sou homem. Que revelação, né? Eu sei exatamente o que é isso. O ímpeto da gente ter que, no momento em que acontece alguma coisa, a gente querer agir, querer fazer. Mas eu encontrei nesse lugar de oração e de jejum, um lugar onde as coisas não fazem mais sentido. Tanto faz como tanto fez. Estou nem aí. Deus é o que vai fazer as coisas acontecer do jeito certo. A carne fica insensível, queridos. Mas são ferramentas que às vezes nós estamos deixando escapar. São ferramentas espirituais que às vezes nós não estamos dando mais crédito, porque a gente vai na igreja e vê o mover de Deus, a gente vê a pregação poderosa da palavra, um louvor poderoso, e acha que é só isso. Ei, quem louva aqui, quem prega aqui se consagra a Deus, faça a mesma coisa, Deus quer fazer através de você. Ei, não é para você passar a sua vida inteira nesse banco não, você tem que se levantar porque existe um chamado de Deus para a sua vida. Aprenda a lidar com as suas emoções, pegue a sua carne e submeta a Ele. O apóstolo Paulo também, parece que, pela forma que a gente vê na métrica ali, das escrituras, de Atos, parece que era um homem que tinha um temperamento muito forte. Mas a palavra de Deus diz que, ele mesmo falando, ele mesmo declarando, ele disse, olha, eu esmurro a minha carne, eu subjugo a minha carne, para que pregando aos outros eu mesmo não seja encontrado em falta. Existe um esforço que você precisa fazer para que Deus possa operar na sua vida. Deus não vai usar ninguém que está vivendo uma vida errada, uma vida distante, não existe isso. Existem muitos pregadores que têm anunciado ultimamente que você não precisa mais orar, que você não precisa mais jejuar, que você não precisa mais ter uma vida consagrada. Isso é doutrina de demônios. Você precisa consagrar a sua vida. Deus não vai usar ninguém que não esteja alinhado ao seu propósito. É necessário ter comunhão, consciência da sua posição em Deus. Os que estão aí, estão sendo usados aí por Deus, ou por quem quer que seja, com a vida errada, eles vão cair. Porque a palavra nos mostra isso. A unção, queridos, ela é uma bênção para a nossa vida, mas ela traz juízo. Viva uma vida errada e fique fazendo as coisas de Deus, achando que não está acontecendo nada, você vai ver o juízo de Deus vindo sobre a sua vida. Ninguém quer mais falar sobre juízo. Ei, a palavra de Deus nos fala sobre o juízo de Deus. Não brinque com a unção, não brinque com o evangelho, não viva uma vida errada achando que não está acontecendo nada, então está tudo bem. Deus está olhando para você. Deus não chamou você para viver de qualquer forma, queridos. Existe uma direção específica de Deus para você. Ele chamou para que você vivesse uma vida de justiça, de santidade, uma vida que agrada a Deus. Esse é o padrão de Deus para você. E às vezes, por causa do nosso temperamento, nós estamos sendo impedidos de avançar. Estamos sendo barrados. Aleluia, trate a sua alma. Pastor, porque o senhor não sabe o que eu vivi, eu fui abusado quando criança. As pessoas me batiam, faziam isso, faziam aquilo. Queridos, eu entendo perfeitamente isso. Eu entendo que existem marcas que às vezes vêm sobre as nossas vidas, que são difíceis demais para nós lidarmos com elas sozinhos. Mas você tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você tem o óleo do Espírito Santo de Deus que vai te levar a viver o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. Não existe nada, queridos, impossível para Deus. Nada é impossível para o seu Deus. Então coloque as suas causas, os pesos, as dificuldades que você teve ao longo da sua vida, coloque aos pés do Senhor e se consagre a Ele. E você não vai ficar estagnado. Você vai avançar. Porque esse é o plano do Senhor para a sua vida. Aleluia. Um outro bloqueio, queridos, que a gente encontra quando nós recebemos a chamada de Deus, é olhar para nós mesmos e ver que nós somos muito limitados. Nós precisamos entender que a nossa capacidade, ela vem do Senhor. Precisamos entender que não tem nada a ver com a gente. As nossas limitações para Deus não são nada. Quando Jesus esteve na terra, ele diz, Ele não andou escolhendo os melhores. Jesus não escolheu nenhum PhD, tinha um ou dois que eram instruídos. Mateus e Judas, pelo que me consta, pode ser que tenha havido mais algum, mas o que eu sei são esses. Mas a maioria eram pescadores, eram homens simples, mas eram homens que ouviram o chamado de Deus e deixaram tudo por Ele.
homens simples, pescadores. Qual é o grau de cultura que um pescador tem? Ele só precisa saber pegar uma tarrafa e jogar. Só precisa saber colocar uma engancha para pegar os peixes depois, nadar. Só precisa saber disso. Não precisa estudar nada. Mas quando Jesus passa ali, ele sobe naquele barco, ele prega para aquelas multidões, e Pedro está lá, emprestou o barco para Jesus. Jesus fala com Pedro depois: Pedro, joga a rede aqui. Você conhece a história? Quando Pedro joga as redes que vem cheio de peixe, Pedro corre, se ajoelha diante de Jesus e diz: Tu és o Senhor. Reconhece Jesus, e Jesus disse: Ei, segue-me, eu vou te fazer. Olha, eu vou te fazer pescador de homens. Não é você que faz com a sua força, com a sua capacidade, é Deus que faz através da sua vida. Jesus disse: sou eu que vou fazer você pescador de homens. Não tem nada a ver com você, meu irmão. Não tem nada a ver com você, minha irmã. Você precisa estar na dependência do Senhor. Não é a sua capacidade, não é a forma que você faz, é o Espírito de Deus que vai te guiar, que vai te levar pelos caminhos que você precisa andar, para que você viva uma vida de vitória, para que você possa expressar a glória de Deus nesse mundo. Nós precisamos entender isso, queridos. Não é sobre mim, não é a minha capacidade. Mas às vezes nós ficamos barrados aí, porque a gente vê tantos irmãos que já falam muito bem, que tem uma oratória boa. Os irmãos que estudaram até sei lá, tem um PhD, que são instruídos, e está tudo bem, queridos. Os que são instruídos também são usados por Deus, glória a Deus por isso. Não há nenhum demérito em ser instruído, mas não se ache, queridos, menor porque você talvez não tenha instrução. A diferença que vai fazer é uma vida de oração, uma vida de consagração. Porque o mundo espiritual, ele reconhece, queridos, é unção e poder, não é conversa. O mundo espiritual reconhece o homem, não é pela estatura, não é pela posição que ele exerce dentro da igreja. Ele reconhece uma vida de oração, uma vida de consagração. É isso que ele vai reconhecer. Você acha, querido, que os demônios vão se submeter a alguém só porque usa um terno como esse, um paletó como esse? Porque anda com a Bíblia debaixo do braço, porque tem um título de A ou de B? Eles não se submetem a isso. Mas aqueles que têm uma vida de comunhão com o Senhor, aqueles que são comprometidos com Deus e que guardam o chamado de Deus na sua vida, esses têm a autoridade, porque lhes foi dada por Deus, e isso funciona. Ah, pastor, mas todo mundo tem autoridade como recebe Jesus, de fato. Mas existem pessoas, querido, que já lhe depararam na prática, foram expulsar demônios, foram curar pessoas e não aconteceu nada. Porque não tem nada. O Kenneth Hagin fala sobre mãos vazias, sobre cabeças vazias. Então você precisa estar cheio de alguma coisa de Deus. Você precisa ter Deus dentro de você. Precisa, queridos, termos uma fome, uma sede pelo Evangelho, de entender que nós não somos de nós mesmos, que nós temos um Senhor. Ele é o seu Pai, mas é o Senhor e Salvador da sua vida. Então você não vai viver mais do jeito que você quer. Tem uma métrica, eu sou meio revoltado com isso, queridos, porque às vezes eu vou e volto nesse mesmo ponto. Mas tem uma forma que a gente vê hoje algumas igrejas softs, nem sei se chamam assim, aquelas igrejas lights, que colocam, e eu não estou falando de igreja, irmão, pelo amor de Deus, eu estou combatendo doutrinas de demônios. Mas existem pessoas que têm pregado por aí que a vida com Deus é uma vida só de conforto. É uma vida em que você não vai ter problemas. É uma vida em que tudo vai dar certo, queridos. Aqueles que são chamados por Deus têm as marcas do ministério. Passa por problemas, passa por adversidade, mas a questão é, passam, não permanecem lá. É diferente isso. Todos nós, aqueles que fomos chamados por Deus, passamos por dificuldades, por problemas. O inimigo se levanta contra a nossa vida, mas nós precisamos permanecer firmes na palavra. Nós carregamos, queridos, todos nós que estamos aqui, carregamos as marcas de vitórias que temos. Quando o inimigo se levanta contra nós, nós temos uma palavra poderosa que está na nossa boca e no nosso coração, e ele tem que cair por terra. Então não existe isso, queridos, não entre por esse caminho de achar eu posso viver do jeito que eu quiser, que está tudo bem. Está tudo bem. Se você permanecer assim, você vai até ser salvo, mas você não vai usufruir do melhor de Deus na sua vida aqui. Você não vai usufruir do poder de Deus em manifestação através das suas mãos. Porque a unção, queridos, ela tem um preço. E o preço da unção é alto.
pastor, que história é essa? Está na Bíblia, queridos. Homens de Deus consagravam a sua vida, oravam, jejuavam, buscavam de Deus a direção, e através disso, queridos, o poder de Deus se manifestava. A palavra de Deus diz, no livro de Atos, fazendo uma descrição de como a igreja se comportava, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Existiam pilares daquela igreja, queridos, e Deus, através dos apóstolos, fazia milagres extraordinários, queridos. Deus acrescentava a igreja. Então não venha me dizer que você não precisa fazer nada, porque precisa, queridos. Eu não estou dizendo aqui que para a salvação você vai precisar fazer alguma coisa, porque isso foi algo que Deus deu para você de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem vem das obras para que ninguém se glorie. Mas se você quer a unção, você precisa estar disposto a pagar o preço pela unção. Precisa estar disposto a entregar a sua vida, sair da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Não se conforme em viver um evangelho frio, um evangelho parado, em que nada acontece, que você entra segunda e sai segunda, é a mesma coisa. Não se conforme com isso. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. É tempo de despertarmos, queridos, porque o mundo está ficando cada vez pior. E vai ficar cada vez pior. O diabo tem levantado coisas terríveis, mas é lá fora, na nossa vida não, queridos. Ei, aqui não, nós fomos comprados por um bom preço, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Então na minha vida é diferente, na sua vida é diferente. Para isso é necessário posicionamento, queridos. Para que nós possamos viver o poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E por último, queridos, precisamos permanecer fiel ao nosso chamado. Deus procura homens e mulheres que sejam íntegros e que estejam dispostos a abrir mão de tudo pelo chamado. Abrir mão de tudo por aquilo que Deus direcionou você para fazer. A palavra de Deus fala, Jesus contando uma parábola, ele fala a respeito de uma parábola dos talentos. E você conhece a história, um senhor foi sair e deu a um 5 talentos segundo a sua capacidade, a outro 2 talentos segundo a sua capacidade, e a outro ele deu 1 segundo a sua capacidade. Interessante, segundo a sua capacidade. Não queira a posição de ninguém, é do jeito que você está, é na capacidade que você tem, mas seja fiel àquilo que Deus confiou a você. E aquele que não fez nada com o que o Senhor deu para ele foi brutalmente repreendido, aquilo que ele tinha foi tirado. Então não seja como esse, faça alguma coisa com aquilo que Deus confiou a você. Você tem um chamado poderoso da parte de Deus. Você sabe porque sabe que a unção de Deus está sobre a sua vida. Então se levante com isso, não se conforme. Ei, rompa com toda a estrutura que foi criada ao longo dos tempos. Às vezes, querido, nós criamos crostas. A gente passa por tanto problema, tanta dificuldade que fica lá estagnado, duro. Ei, rompa com tudo isso hoje. Comece a se mover a partir de hoje, quando você chegar na sua casa, mude a sua vida, mude a sua história. É um esforço que você vai precisar fazer, mas você vai ver que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. O caminho é esse, queridos, é oração, é jejum, é consagração a Deus, é leitura da palavra, é uma vida de santidade. E isso vai te levar a ser um crente de verdade, um crente que anda no sobrenatural de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, queridos, eu ouvia muito os antigos falando sobre isso. E eu achava estranho isso, porque eu sempre fui durão. E eles diziam assim, olha, o evangelho, a vida, a chamada de Deus para as nossas vidas, ela só pode ser cumprida com muitas lágrimas. Oxe, como assim? E eu não estou dizendo que é lágrimas de tristeza, amém? São lágrimas, queridos, porque nós nos aproximamos cada vez mais de Deus. E o homem, quando ele está cheio de Deus, ele fica muito sensível, queridos. Porque ele fica cada vez mais parecido com Deus. Ele quer...
Aleluia. Estou pregando sem microfone, mas está tudo bem. Eu oro por refrigério da parte de Deus. Ei, receba agora e em nome de Jesus o refrigério da parte de Deus. O refrigério da parte de Deus vindo sobre a sua vida agora. Todo o peso, todo o jugo, toda a marca, toda a mágoa está caindo por terra agora em nome de Jesus. Ei, o Espírito Santo está limpando você agora de todo o peso. Receba o refrigério da parte de Deus agora em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, toca cada um de nós nessa manhã. Nos enche daquilo que precisamos para permanecer firmes na nossa caminhada. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, mais forte. Aleluia, mais forte. Aleluia, mais forte. Ô Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, o Senhor tem liberdade nesse lugar, Senhor. Eu quero orar por chamados, Pai, que ficaram parados durante anos aqui, de pessoas que estão aqui nessa manhã e que tiveram as suas vidas estagnadas por problemas, por situações e circunstâncias que se levantaram. Eu quero orar nessa manhã, Senhor, para que haja um destravar, um toque da parte de Deus, lá onde está doendo, Senhor, lá onde foi a ferida, Pai, para que haja uma restauração. Receba a restauração de Deus sobre a sua vida agora. Levante do lugar que você caiu e continue a sua carreira. Deus está com você. Deus está com você. O Evangelho é real na sua vida. O poder de Deus está em operação sobre você. Levante a sua cabeça. O diabo é perdedor. Ele não vai derrubar você nunca mais. Fica firme, meu irmão. Ei, fica firme, minha irmã. Deus tem um chamado na sua vida e Ele não voltou atrás no seu chamado. Aquilo que Ele chamou você para fazer ainda está de pé. Então tome posse daquilo que Deus conquistou por você naquela cruz. Ande em novidade de vida. Ande de cabeça erguida, de peito estufado. Você é filho de Deus. Você não é um pobre miserável. Você não está debaixo do jugo do diabo. Você nasceu de novo. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Viva o plano e o propósito de Deus em nome de Jesus. Receba uma aceleração de Deus sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus eu oro para que haja uma aceleração de chamados nessa manhã. O Espírito Santo me leva a falar nessa manhã sobre aceleramento de chamados. Ei, você que está aqui nessa manhã e você tem um chamado da parte de Deus, você vai ver sinais disso ainda hoje. Sinais disso ainda hoje. Deus acelerando você, Deus levantando você, força, graça, sabedoria da parte de Deus vindo sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Nós não estamos vivendo um evangelho de conversa, queridos. Não é um evangelho de palavras persuasivas, mas é um evangelho de poder de Deus. Essa palavra funciona, ela é a verdade, está disponível para mim e para você. Então viva a palavra de Deus. Vamos viver aquilo que Deus conquistou para nós nessa cruz. Somos uma igreja triunfante, não somos uma igreja militante, não somos uma igreja que está batendo de frente com o diabo. Nós não precisamos disso, queridos, porque Cristo já venceu ele naquela cruz. Precisamos estar firmes, posicionados. Aleluia, a posição é uma posição de vitória. A palavra de Deus nos garante que Deus assentou-nos com Jesus nos altos lugares. Nós estamos assentados com Jesus Cristo à destra de Deus. Ei, você está sentado com Jesus à destra de Deus. Poder e autoridade foi dada a você. Então não aceite menos do que isso. Não aceite que o diabo coloque jugo sobre a sua vida, peso que fique te colocando para baixo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. O poder de Deus está sobre a sua vida. Então se levante, viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Há poder no nome de Jesus. Há poder nessas palavras. Deus me chamou, Deus me chamou. Há poder no Evangelho, queridos, para pregarmos uma palavra que muda a vida, para pregarmos uma palavra que muda histórias, para desfazer as obras do diabo. A palavra funciona, a palavra é o poder de Deus em manifestação. Então viva isso, receba aí agora um toque de Deus, ousadia da parte de Deus, ousadia, ousadia, ousadia da parte de Deus. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Sinais e prodígios vão começar a acontecer através das suas mãos.
o Evangelho funcionando diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos, Jesus operando na vida das pessoas. Aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Aleluia. A unção de Deus está sobre esse lugar, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, para que nós possamos viver algo real nesses últimos dias. Aleluia, você crê nisso? Você recebe isso? Aleluia, viva o sobrenatural de Deus. Chega de viver uma vida comum e normal. Chega de acordar na segunda-feira e a mesma coisa e a mesma coisa. Segunda após segunda, sempre a mesma coisa. Chegou o tempo de viver o sobrenatural de Deus. Chegou o tempo de viver o extraordinário de Deus. Chegou o tempo de experimentar milagres, sinais e prodígios da parte de Deus. Chegou o tempo de viver milagres financeiros na sua vida. Chegou o tempo de ver a manifestação do sobrenatural. Aquilo que a palavra de Deus diz na sua vida, na sua casa, na sua família, aonde você está. É hoje, queridos, é hoje, é hoje, é hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há poder no Evangelho. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Vamos passar para um outro momento do nosso culto, queridos. Uma ordenança do Senhor, que é algo maravilhoso, queridos. Isso aqui é um privilégio que nós temos. Você é privilegiado de poder participar de um momento como esse. Isso aqui não é só um ato de você comer um pão, de beber um pouquinho de suco num copinho. Não é algo religioso. Isso aqui é uma ordenança do Senhor. Ele disse: ei, fazer isso em memória de mim. Nós estamos lembrando o sacrifício dele naquela cruz. Mas não somente isso, é a morte e a ressurreição. Se você está firme hoje diante do Senhor, está de pé, é por causa daquilo que Ele fez naquela cruz. Nós vamos participar desse momento maravilhoso. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de saber se você está aqui e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja fazer uma aliança com Deus, você que deseja viver isso que nós pregamos aqui. Você tem uma oportunidade agora de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu te garanto, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém que deseja tomar essa decisão nessa manhã? Talvez você está aqui, mas por algum motivo acabou desviando dos caminhos do Senhor, acabou errando o alvo, e se sente fraco, se sente frio, se sente distante. E hoje você deseja retornar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Não importa o que ficou para trás, não importa o que aconteceu, mas se você está aqui nessa manhã e você deseja voltar para os caminhos do Senhor, reconciliar com o Senhor, esse é o seu momento. Temos alguém? Aleluia. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo aquilo que Jesus fez na cruz e nos possibilitou a voltar a viver o plano que o Senhor tem para a humanidade, o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. A comunhão foi restaurada naquela cruz. O peso que existia foi tirado. Aquilo que nos separava do Senhor foi arrancado da nossa frente. E hoje nós estamos diante do Senhor, santos, justos, inculpáveis, por causa do sacrifício de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso. E queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos nessa manhã. Queridos, os diáconos vão passar servindo. Vamos esperar uns pelos outros. Amém? Daqui a pouco a gente retorna. Enquanto isso, nós vamos cantar um hino. Amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado
Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste cálice. Esse exame que o apóstolo Paulo está orientando à igreja de Coríntios que fosse feito, nós sabemos muito bem que é relacionado a um exame de como nós estamos no corpo de Cristo. Às vezes, queridos, por algum motivo, nós começamos a permitir que sentimentos facciosos comecem a invadir o nosso coração. E isso é um perigo. Às vezes isso entra de uma forma muito sutil, através de uma conversa, através da influência de alguém. E é necessário que isso seja extirpado do nosso meio. Aqui na igreja não existe os do pastor Fábio, do pastor Danilo, os do pastor William. Não existe isso, queridos. Do pastor Dantas, aqui nós somos um só. Somos de Cristo. Amém, queridos? Nós não podemos nos deixar que nenhum sentimento faccioso entre aos nossos corações. Eu queria dar alguns segundos para você fazer uma análise, uma avaliação de como você está no corpo de Cristo. Será que isso está entrando no seu coração? E se isso estiver, corrija agora mesmo. Agora, o interessante do texto é que ele diz: examine-se, pois, o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele não está dizendo se o exame der negativo ou se você perceber que tem algum problema, não tome. Não, ele está dizendo: você precisa comer desse pão e beber desse cálice. Porque nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é uma ordenança do Senhor e nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de participar da ceia do Senhor. Ah, pastor, mas eu pequei, eu fiz alguma coisa. Não importa, queridos. Isso não tem nada a ver com a ceia do Senhor. A ceia é uma refeição de comunhão, é um memorial daquilo que Cristo fez naquela cruz. Amém? Então, vamos alguns segundos aí para que você possa pensar sobre isso, se examinar. E logo após nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Glória a Deus. Queridos, esse é um momento de festa, amém? Esse é um momento muito importante para a igreja do Senhor. E não é porque nós estamos dizendo aqui que não tem nada a ver com o pecado que isso está te dando a liberdade de você viver uma vida do jeito que você quiser e nos cultos de ceia você vem aqui só tomar a ceia do Senhor. O evangelho não é brincadeira, queridos. Nós precisamos levar muito a sério as coisas do Senhor. Amém?
Então nós vamos participar desse momento com uma consciência de que nós somos livres, fomos libertos, de que Jesus pagou naquela cruz um alto preço por mim e por você, para que nós não precisássemos viver uma vida de condenação, para que nós não precisássemos viver uma vida debaixo do jugo do diabo. Ei, você foi livre, você foi liberto. E esse momento aqui é o momento de uma refeição, de uma aliança que foi feita. É momento de nos alegrarmos. O apóstolo Paulo fala no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Amém? Com essa consciência, queridos, que esse pão representa o corpo de Jesus, que foi partido naquela cruz, dilacerado pelos meus pecados e pelos seus pecados, para que toda enfermidade, queridos, não tivesse mais a legalidade de estar atuando no nosso corpo. Vamos participar desse pão, amém? Glória a Deus. Versículo 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esse cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados. O sangue que Ele mesmo apresentou a Deus para a remissão dos nossos pecados. De uma vez só, Ele entrou no lugar santo dos santos e apresentou a Deus um sacrifício que de uma vez por toda extirpou o pecado da nossa vida. Amém, queridos? Com essa consciência, vamos participar desse cálice. Em nome de Jesus, se você está aqui e tem qualquer tipo de enfermidade ainda operando no seu corpo, receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Aleluia, vamos festejar. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. A vida eterna de Deus eu recebi. Aleluia! A vida eterna Deus nos concedeu, amém? Glória a Deus. Estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes disso eu queria fazer algumas indicações literárias. A primeira delas é Chamados por Deus, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso para que você possa aprofundar um pouco mais a respeito do tema que o pastor Josué ministrou. Cristão em Ação, de T.L. Osborne, e livro maravilhoso Diga Sim, de Rick Renner. Então essas literaturas, dentre outros, você encontra ali no nosso Verbo Shop, então você pode passar a adquirir elas e outras e ser edificado em nome de Jesus, amém? Cadê o nosso visitante? Pronto, você lembra que eu falei para você que tinha uma sala preparada especialmente? Pronto, a nossa equipe está ali atrás, está assinando ali para você, ó. Então ali você pode acompanhá-los, vai ser rapidinho, vai ter um momento ali de um presentinho, algo que você comer para beber, vai ser bem rapidinho, só quer demonstrar nosso amor e a nossa gratidão e honrar a sua vida. Então você pode seguir, você que trouxe visitante pode ir juntamente com ele. E uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus, Deus é bom.
Passe nosso balcão de informações, faça a inscrição do seu filho para o Acamp Kids, já estão abertos, é uma oportunidade maravilhosa para você estar abençoando seu filho e inserindo ele nesse meio. Então não deixe essa oportunidade passar, não deixe ele ficar sem a vaga, já passa lá e já adquire a vaga dele para o Acamp Kids. E lembrando que amanhã às 20 horas nós temos Dia do Visitante Rema, vai ser um tempo maravilhoso. Venha, traga o convidado e venha ser abençoado em nome de Jesus. Amém? No mais, é isso, estamos chegando ao fim do nosso culto e eu declaro uma semana extraordinária, cheia de favores, vindo da parte de Deus. Como diz nosso pastor, o seu telefone irá tocar com boas notícias, então gera expectativa, será uma semana poderosa, maravilhosa, em nome de Jesus. Então vão na graça e na paz praticando essa palavra. Amém e amém.